Boa noite, galerinha. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje, como prometido aí, a gente vai falar um pouquinho aí sobre direção defensiva, para dar sequência naqueles vídeos que a gente já começou a fazer. E só lembrando, né, que direção defensiva é um assunto bem importante, né, bem cobradinho em prova, cerca de 5 perguntinhas nessa prova a respeito de direção defensiva. Então vamos caprichar. Pessoal, primeira coisa aí, direção defensiva são técnicas de prevenção de acidentes. E ela pode ser dividida para nós de duas maneiras. Eu posso evitar acidente de duas formas. De forma preventiva e de forma corretiva. Preventiva, moçada, vamos pegar assim o que deriva, né? O que vem de preventiva? Preventiva vem de previsão, prevenção, de prever. O que significa prever? Prever significa ver antes que aconteça. Então eu vou prever que alguma coisa vai dar errado e eu vou antecipar a situação de risco. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma viagem e você olha lá para o pneu do seu carro está careca. Dá para prever que esse pneu careca vai me trazer problema ao longo da viagem? Claro que sim. Como que eu vou antecipar essa situação de risco? Trocando o pneu, colocando em pelo menos melhores condições. Beleza? Então um exemplozinho aqui só para a gente poder ajeitar para não ficar muito extenso. E aí tem a corretiva. Corretiva, moçada, né? Pensa lá, quando você estava na escola, vocês usavam o corretivo. Usava o corretivo para quê? Não era para corrigir as besteiras que a gente fazia de caneta? Corretiva, portanto, ela não vem de corretamente. Corretiva vem de corrigir. Corrigir o quê? Corrigir o que não foi previsto. Por exemplo, dá para prever que uma criança vai entrar na minha frente? De certa forma, não dá. Ninguém sai de manhã de casa sabendo, de repente, pensando que uma criança vai entrar na sua frente. Mas pode acontecer. E se acontecer, se de fato a criança entrar na minha frente, eu vou fazer o quê? Eu vou corrigir aquela situação. Eu vou corrigir aquela situação fazendo o quê? Pisando no freio, desviando, ou seja, fazendo o que for necessário para poder evitar aquele acidente. Beleza? Então, corretivo vem de corrigir. Corrigir aquilo que não foi previsto. Certo? Então, na prova, aí, pensando aqui em duas possíveis perguntas. Primeira, quais são os tipos de direção defensiva? Preventiva, corretiva. Segunda possível pergunta aí. O condutor dirigindo corretivamente deverá. Corretivamente significa corretamente ou corrigir? Corretamente significa corrigir. Corretivamente significa corrigir. Corrigir o quê? Corrigir o que não foi previsto. Então, resposta à prova. O condutor dirigindo corretivamente deverá. Resposta, corrigir o que não foi previsto. Beleza? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho agora. Para ser um bom motorista, para ser um bom condutor, um cara preventivo, um cara que vai evitar o acidente, basta você possuir alguma práticazinha o suficiente só para movimentar o veículo para frente? Por exemplo, tem um cara que fala assim para mim assim, eu sou motorista. Você é motorista? Pô, que da hora, cara. O que você faz? Eu coloco primeira, segunda, terceira, vou para frente. Isso te faz um bom motorista? Claro que não, né, moçada? Para ser um bom motorista, nós precisamos de muito mais. Nós precisamos do quê? Para ser um bom motorista, a gente precisa de 5 fundamentos básicos. Quais são os fundamentos da direção defensiva? Então, vamos lá. Moçada, eu sei que hoje é segunda-feira ainda, mas, né? Guarda essa palavrinha aqui para mim. Chapado. Chapado. Esse chapado, moçada, são as iniciais aqui, ó, o chapado, são as iniciais dos fundamentos da direção defensiva, das 5 coisas fundamentais que eu preciso para ser um bom motorista. C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão e D de decisão. Esse ozinho eu deixo como observação, porque eu já vi algumas provas, os caras colocar aqui observação e atenção, seria a mesma coisa. Embora eu não concorde muito aí, mas o importante é a gente acertar na prova. Então, de novo, C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão e D de decisão. Esse ozinho a gente coloca como observação, né? Como a gente já comentou. Na prova eu já vi os caras falar que atenção e observação é a mesma coisa, portanto, vamos concordar, né? Isso tudo aqui está na página 88 da apostila de vocês. Eita, pessoal, na apostilinha do autoclique, tá? Na página 88. Então, vamos lá. Esse A de atenção. Qual que é a atenção que eu tenho que adotar ao dirigir, moçada? A atenção é um fundamento básico, claro, um dos mais importantes fundamentos para evitar acidente.
eu confirmo, né, sem sombra de dúvida, que a falta de atenção é uma das maiores causas de acidentes no mundo, né, principalmente o uso do celular. E aí eu vou dar 2 tipos de atenção aqui para a gente poder ajeitar. Então, qual que é a atenção que eu vou adotar ao dirigir? Uma atenção fixa, ou seja, aquela pessoa que dirige olhando só para frente, essa atenção é suficiente? Aquela pessoa que dirige olhando só para frente, tá certo? Tá bom? Não, né? Falta um pouquinho. E aí nós temos a atenção chamada de atenção difusa. O que significa atenção difusa, moçada? Difusa significa dirigir olhando só para frente? Não, difusa significa estar atento a todos os lados, não só para frente, mas também para os retrovisores, constantemente atento aos retrovisores, constantemente ouvindo o trânsito à sua volta. Portanto, a atenção que eu devo adotar ao dirigir é atenção difusa. O que é atenção difusa? Atenção difusa significa estar atento a todos os lados. Então, aqui 2 possíveis perguntinhas de prova, justamente repetindo de novo aqui para vocês. De repente, eles podem perguntar assim, qual que é a atenção que o condutor deve adotar ao dirigir? Atenção difusa. O que é atenção difusa? Atenção difusa significa estar atento a todos os lados, beleza? Uma outra possível pergunta aqui, galerinha, é a seguinte, né? De repente eles podem perguntar assim para nós lá, não é fundamento a direção defensiva, não é fundamento a direção defensiva. Conhecimento, sim ou não? Sim. Habilidade? Sim. Atenção? Sim. Interação? Interação não. Que a pessoa interage tão bem com os outros. E o que tem a ver, né? Para ser um bom motorista? Infelizmente não tem nada a ver, tá, moçada? Interação não é um fundamento da direção defensiva, então, como ele está perguntando qual que não faz parte, essa vai ser a respostinha. Beleza? O próximo assunto, moçada, é a respeito de automatismos. O que é automatismo? Como o próprio nome diz, automatismo é fazer de forma automática, ou seja, sem perceber que está fazendo. Nós temos automatismos corretos, ou seja, que são ações involuntárias, são coisas que eu faço de forma involuntária. E isso é certo, por exemplo, segurar no volante com as 2 mãos, entrar no carro e já colocar o cinto de segurança, isso é uma coisa boa. E nós temos os automatismos incorretos, ou seja, essas ações involuntárias feitas de forma errada. Por exemplo, dirigir com uma mão e com o outro braço aqui, tomar um bronze, né, para ficar bonitinho. E principalmente dirigir com o pezinho descansando no pedal de embreagem. Essa é mais top, né? Essa é para arregaçar a boca do balão mesmo, né? Galerinha, assim, não vou entrar em detalhes agora aqui, mas é só para a gente poder ajeitar para a prova. Pode ser lá que pergunte lá. É considerado um automatismo incorreto. Automatismo incorreto, respostinha da prova. Dirigir com o pé descansando no pedal de embreagem. Quem dirige com o pé descansando no pedal de embreagem desgasta a embreagem mais rápido. Na situação de emergência, afunda o pezão na embreagem primeiro, antes de pisar no freio, e isso vai lhe trazer problema. Beleza? Depois, moçada, na sequência, a gente tem causas de acidentes. Nós sabemos, é claro, né, que mais de 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. É o ser humano que fez besteira, é o ser humano que errou e acabou provocando um acidente. Depois vem falhas da via, falhas mecânicas, completando aí o restante. Mas mais de 90%, sem sombra de dúvida, são causados por falhas humanas. Galera, dentro das falhas humanas mais comuns, a gente destaca 3 coisas. Imprudência, negligência e imperícia. O que é uma imprudência, moçada? O que é um ser imprudente? Imprudente é um cara que conhece as leis, ele sabe que não pode fazer, e mesmo assim ele vai lá e faz. Por exemplo, todo mundo sabe que não pode avançar o sinal vermelho. Todo mundo sabe que não pode ultrapassar na faixa contínua. Mas eu vou lá, avanço o sinal vermelho, e aí pensa, né? Se está vermelho para mim, está verde para o outro, cara. E aí eu avanço o sinal vermelho, está verde para o outro, acaba provocando uma colisão. Qual que foi a causa do acidente? Imprudência. O cara conhecia, ele sabia que não podia fazer e foi lá e fez. Ultrapassou na faixa contínua. Todo mundo sabe na faixa contínua é proibido ultrapassar. Mas eu estou com pressa. Entendam, né? Mais uma vez, moçada, ninguém é obrigado a compartilhar da tua pressa. E aí, de repente, eu vou lá, tô com pressa, tô com pressinha, porque eu tô com pressinha, né? Nossa. E aí acaba ultrapassando em local proibido, né? Na faixa contínua, de repente dá de frente com o outro e acaba provocando uma colisão frontal. A causa do acidente foi imprudência. E aí tem negligência. Negligência aí já está mais relacionada aí com desleixo, com descuido, com a manutenção mecânica do veículo, né? Por exemplo,
um sistema de iluminação ruim, um freio ruim, um pneu careca, são coisas que é da nossa responsabilidade e que a gente vai negligenciando, deixa para depois, e aí uma hora isso acaba provocando um acidente, a gente vai dizer que o acidente foi causado por negligência. E imperícia, galerinha, imperícia é falta de habilidade, é aquela pessoa que não sabe fazer direito, quer fazer sem saber e acaba provocando um acidente. Por exemplo, o cara nunca dirigiu na rodovia, aí tirou a carteira, a primeira coisa que eu quero fazer agora é ir para a praia. Você é doido, nunca dirigiu rodovia, vai pra praia, calma, respeita seus limites, vamos com calma, não tá na hora. Não quer dizer, né, que você não pode treinar, que você não pode praticar, mas vamos com calma, vamos fazendo viaginhas curtas com alguém responsável do seu lado, né, para poder evitar qualquer tipo de problema. O cara nunca dirigiu rodovia, vai para aquela serraiada descendo da praia lá, acaba morrendo e matando os outros, então tem que ter cautela, tá, moçada? Nunca dirigi um caminhão. Mas dá a chave aí que deve ser a mesma coisa com um carro. Não, não é. Eu não tenho perícia para dirigir um caminhão. Eu não sei dirigir um caminhão. Então, se eu saio sem saber, claro que eu posso provocar, contribuir para que um acidente aconteça. Belezinha? Depois, moçada, a gente vê o seguinte, né? Depois tem a respeito das condições adversas, né? A adversidade são condições contrárias à nossa segurança, ou seja, são condições que podem contribuir para que acidentes aconteçam. E aí eu separo algumas aqui que são as mais importantes para nós. Embora a gente tenha 8 condições adversas, né? Na minha opinião, as mais importantes, as mais importantes são 3, né? 3 coisas que eu destaco aqui. Condição adversa de luz, condição adversa do trânsito e condição adversa do condutor, beleza? Então essas são as mais importantes. São condição adversa de luz. Como que a luz ela pode ser contrária à nossa segurança? Como que a luz pode contribuir para que o acidente aconteça? Então o exemplo mais clássico, né, é o excesso de luz. Por exemplo, você está indo à noite numa estrada de terra, de repente tem alguém com a luz alta vindo na sua cara. O que a gente faz? Mete a luz alta na cara dele? Não. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. O maior filósofo do século XX disse essa frase. Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Mas por que eu não posso meter luz alta na cara do caboclo? Então pensa, a soma das duas luzes altas pode provocar um clarão tanto na minha frente quanto na frente do cara. E esse clarão ele pode provocar um fenômeno na nossa visão chamado ofuscamento. Só lembrando, moçada, que aqui no nosso sul de Minas, né, ofuscamento a gente conhece por outra palavrinha, né? Ao invés de falar ofuscamento, a gente vai dizer que a pessoa está com embaralhamento de vista. Não se esqueçam desse detalhe. Galera, aquela pessoa que fica com a vista embaralhada, com a vista ofuscada, vai enxergar muito mal por algum tempo ou de repente não vai enxergar nada. E pensa, né, 2 carros cruzando com seus motoristas cegos ou enxergando muito mal. A chance de colisão frontal que ele existe, ela é muito grande. Então o que a gente vai fazer? Eu vou piscar o farol bar, eu vou piscar, né, atrás do volante tem a luzinha de seta, vocês vão piscar a chavezinha de seta, vocês vão piscar essa chavezinha de seta, puxá-la para trás aqui para o ladinho de vocês e o farol ele vai piscar. Esse piscar o farol significa que vocês vão pedir luz baixa. E se o cara não abaixar, aí sim eu posso meter luz alta na cara dele? Ainda não. Quer dizer, nunca vai mesmo, né? O que eu vou fazer numa situação dessa? Se o cara está vindo de frente comigo com luz alta, ele não abaixar a luz, eu pedir luz baixa, ele ainda não abaixou, nós vamos desviar nosso olhar, nós vamos desviar nossa atenção para a direita. Se oriente pelos limites da via. Se você está enxergando os limites da via, significa que você está dentro dela. Ok? E aí nós temos condição adversa de trânsito, moçada. Eu trouxe aqui porque de repente isso pode ser cobradinho em prova, né? O trânsito, embora existem vários problemas, um problema muito comum que a gente enfrenta, tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas cidades também já é uma realidade, são chamados horários de pico. O que é horário de pico, moçada? Horário de pico é horário de trânsito está denso, muito volumoso. Isso faz com que ele seja lento ou rápido? Lento. Pensa, né? Um trânsito lento, vários motoristas pensando ali ao mesmo tempo, tomando decisões. A chance de acontecer um acidente ali é grande? Com certeza que sim. Portanto, se perguntar na provinha de vocês, o que é horário de pico? Horário de pico, horário de trânsito é denso, ou seja, volumoso, e isso faz com que ele seja lento, de velocidade baixa. Certo? E aí, para finalizar aqui, moçada, essa primeira parte, depois, para não ficar muito extenso, né? Já está extenso, mas vou tentar dividir ele em 3 aqui.
O terceiro aqui, a terceira condição diversa que eu separei para vocês é a respeito do condutor, do motorista. O motorista ele pode ser contrário à sua segurança de duas formas, de forma física e de forma mental. Física, cansaço, sono, álcool, de repente uma visão deficiente, aquele cara já não está enxergando direito mais, não procura um médico. Ou de repente ela pode ser também de forma mental, ou seja, emoções fortes. Uma tristeza, uma euforia, uma raiva, por exemplo. Na provinha pode perguntar assim: visão deficiente, audição deficiente, sono, cansaço, são condições adversas de quem? Da via do trânsito, do veículo ou do condutor? Resposta do condutor. Ok? Belezinha? Depois a gente continua aí, moçada.